A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue. Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Seu maconheiro! Seu merda! Show! É você que financia essa merda! Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Que cara é essa, Marcelo Nhoque? Tá dando maconha pra gato agora, Marcelo Nhoque? Que isso? Não tô não, parceiro, tá louco? Parece que... Eu não sei se faz bem ou faz mal, mas os gatinhos não eu acho que não são maconheiros, né? Eu não sei. Eu não tenho nem gato, Igor. Nem maconha. O que eu vou estar dando gato? Tá louco? Não entrou isso, parceiro. Não sei, Boa Marcelo. tarde, Igor. Eu tô muito bem. Tu tá show? Eu tô bem também, Marcelo Nhoque. Eu tô bem também. Eu só falei isso porque eu tô lembrando que tá na hora de trazer veterinários aqui no TH Show também, cara, pra trocar uma ideia sobre entorpecentes pra animais. Ó. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje. O episódio do TH Show ele tá completamente diferente, porque hoje trazemos aqui a Mica, lá do Canabicamente. Tudo bem, Mica? Seja bem-vinda à bancada do TH Show. E aí, gente, tudo massa? Meu nome é Mica Santana, né? Sou criadora de conteúdo e iniciante de podcast, tô aprendendo agora. Ativista canábica também, né? Lá no Canabicamente. Antes de a gente começar, eu descobri que você é do Nordeste. Isso. Eu achei que você estava em São Paulo. O Canabicamente ele funciona aí? Eu sou do Nordeste, Pernambuco, né? Recife. Comecei essa jornada, assim, bem aleatoriamente, assim, né? Eu acho que eu sentia muita falta, assim, de conteúdo na internet falando sobre nossas vivências, assim, na favela, né? Eu sempre fui criada em favela, assim, desde de criança, né? E eu digo sempre que eu sou uma pessoa que eu vivo mudando sempre, assim, de várias comunidades, né? E eu sempre ficava nesse rolê pensando assim, meu Deus do céu, por que são tão engraçadas, são tão únicas, sabe? E daí eu, assim, já fui designer, né? Hoje eu não sou mais, já me livrei disso, que eu não aguentava mais ser designer. Então eu comecei a fazer quadrinhos, uns quadrinhos já, tipo, com vários personagens, com vários maconheiros, mostrando a minha realidade, né? A história que meus amigos contavam e tal. E do nada, muita gente ficou falando assim, Mica, eu acho que seria muito bom se tu gravasse vídeos e tal, tu é tão carismática. Eu, velho, vou gravar um. Aí no primeiro já deu muito certo, assim, sabe? E a partir daí começou a minha caminhada, assim, né? Fui entendendo mais sobre a maconha, fui conhecendo cada vez mais, né? Porque, assim, quando eu comecei a fumar, eu não tinha nenhum conhecimento, nem sabia que esse mundo existia, nem sabia que existiam páginas canábicas, assim, né? A única referência que eu tinha era 1-2, sabe? Na Brisa. Muitas poucas pessoas também, sabe? Mas eu queria ver mais gente da gente, assim, sabe? Tipo, que realmente mostrasse essa realidade que eu vivia. E aí, tipo, fui conhecendo a galera, né? Tipo, fui começando a ser chamada pra eventos depois de uns 2 anos, assim. E hoje eu sinto que a maconha realmente mudou minha história, assim, sabe? Tipo, minha caminhada, porque foi de uma coisa totalmente diferente pra outra que eu nunca imaginaria que eu estaria dentro, assim, né? Hoje em dia, esse é o meu trabalho, né? Sou criadora de conteúdo, isso que me sustenta a minha vida, assim, né? E cada vez, assim, as coisas vão melhorando, né? Vão sempre... Nunca vai pra baixo, sempre pra cima, né? E agora eu tô nessa viagem mesmo do podcast, assim. Tô amando conhecer, né? Tô amando conhecer esse mundo muito massa. Ô, Mica, quando você falou sobre querer se ver representada, na verdade, eu vou te falar que eu sinto muita falta de mais conteúdo canábico nordestino, tá? Porque você citou aí o 1-2 e a Ana Brisa, e a visão paulista e sulista dessa cena, né? O pessoal daqui vai se sentir representado. E eu não vejo, assim, tanta gente pronta pra discutir isso como criador de conteúdo aí no Nordeste. Aqui não tem muita gente, assim, eu acho que eu sou uma das únicas, né, mulheres negras, assim, que fazem esse tipo de conteúdo por aqui. E eu acho que também, no geral, assim, eu acho que não tem muita gente, né, tem mais páginas de humor e tal, mas o conteúdo canábico em si, né, por uma pessoa específica sendo falado e sendo abordado vários outros pontos, né, como ativismo negro, como
como que a gente pode estar dentro da sociedade, né, com toda essa mudança que a cannabis vem fazendo nas nossas vidas, assim, sabe? E, assim, isso faz muito parte das minhas pesquisas, assim, também, sabe? E também faz parte da minha vivência de eu chamar mesmo as pessoas, sabe? Incentivar as pessoas que se sentem representadas e também sentem incentivadas a fazer o rolê também, sabe? Porque é muito difícil pra gente, sabe? Principalmente aqui no Nordeste também, né? O proibicionismo é muito pesado. E a gente não tem espaço mesmo, assim, pra falar, pra entender, né? Não tem informação mesmo. Tu falou sobre quando começou a fumar maconha, não tinha a menor noção. E eu também. Nossa senhora, foi só depois de começar a produzir conteúdo que eu aprendi o que era maconha. Porque até antes de começar a produzir, pra mim era tipo droga crack. Tipo, pó, tá ligado? Tipo isso aí era. Aí tu começa a fumar e começa a entender, começa a perceber o teu corpo e tua vida e tua mente, e é outra coisa, não tem nada a ver com nenhuma droga dessas. Exatamente. Que era encontrada nos lugares, né? Antes eu não achava que era uma droga pesada, assim, sabe? Eu sempre fui, assim, eu sempre digo, né, que eu sempre fui uma ativista mirim, eu sempre defendia todo mundo que tava em alguma situação de vulnerabilidade, assim, sabe? Uhum. Aí, tipo, eu nunca achei que a maconha era uma droga pesada, mas assim, eu não conhecia nada sobre ela, assim, sabe? Mas eu sempre quis entender o porquê que essa planta que eu amava fumar, que, tipo, era uma planta que eu me juntava com meus amigos, fumava sabe? Era tão criminalizada, assim. Acho que o meu maior ponto pra começar a criar conteúdo foi esse, assim. Eu falei, caralho, velho, por quê? Sabe? E eu não sei por quê. E a partir que eu fui criando conteúdo, eu fui entendendo, assim, até como usar uma piteira, né? Redução de danos. E tudo que vem, assim, né, junto com o mundo da maconha. Uhum. Agora que você falou que piteira é redução de danos, vai ter uma galera que vai ficar revoltada, porque as grandes polêmicas do Twitter estavam debatendo isso esses dias. Se piteira realmente é redução de danos ou não. E eu vou ser bem sincero pra ti, Mika. Pra mim, é redução de danos só pelo fato de que eu posso escolher onde eu vou botar a boquinha pra não colocar a minha boquinha em cima de quem acabou de colocar a boquinha também, sabe? Sim, entendo sim. Pô, véi, eu acho que é assim, uma grande redução de danos, assim, véi, porque realmente ela não vai filtrar tudo que tem ali, mas ela dá uma filtrada muito, assim, porque tudo que tem daquele pretão que tem dentro da piteira, né, vai pro nosso pulmão, véi. Então, tipo, pelo menos um pouquinho a menos é bom, né? Mas quando tu paga por um produto, tu não quer usar tudo dele? Ficar na piteira... Ô, Mika, tu falou sobre representatividade também, e até o Igor também citou, né? Falta gente falando sobre maconha em periferia, maconha em pessoas em situação de risco, porque maconha é uma droga que faz parte do povo brasileiro. Principalmente do mais carente, assim, né? É a droga que é acessível, assim, né? Pra gente. E tá dentro das nossas vivências a todo momento, assim, tipo, do usuário até o não usuário, assim, sabe? A maconha tá ali dentro, por isso que eu sempre digo também que pra você começar a falar sobre maconha, você tem que ter muita sensibilidade, né? Você tem que ter muita sensibilidade, porque tem toda uma história, todo um povo por trás dessa planta, assim, né? Tipo, a maconha chegou através da gente, sabe? O Brasil é uma pequena África, sabe? Então, foi da África que chegou aqui a maconha, né? Então, a gente também consegue entender que tá tudo muito entrelaçado, sabe? Uhum. É uma doideira e é louco ver que existem evoluções hoje em relação à maconha acontecendo no Brasil, mas nesse caso específico ainda não mudou muita coisa, né? Não mudou nada. É bem complicado, né? Pensar sobre isso, falar sobre isso, mas é muito importante, assim, né? Sim. Porque só a gente falando, né? A gente consegue mudar o meio, né? Tipo, eu acho que até o mínimo, sabe? Assim, eu sei que eu falando aqui, eu acho que eu não posso fazer um policial não bater uma pessoa, mas eu posso trazer uma informação para aquela pessoa entender o que ela tá passando, sabe? É meio que entender o seu meio mesmo, sabe? E isso é muito importante pra gente que é negra, a gente que mora em periferia, é a gente entender o seu meio, né? Porque a gente às vezes fica até auto se criminalizando, né, por utilizar maconha e tal. Mas a gente tem que entender que a maconha é uma ancestralidade nossa, né? A maconha é muito mais do que só uma coisa que a gente fuma. A maconha ancestral é espiritual,
é uma erva medicinal, tá ligado? Que foi encontrada há muitos anos atrás e que faz muito parte da nossa história. Mica, eu vou falar uma coisa que, se eu estiver falando bobagem, por favor, eu quero que você me corrija, mas é que o que eu vejo nas pessoas que moram em periferia é que elas sabem da origem, elas têm a mesma visão que você, sabem que já ouviram que foi trazida pelos escravos, sabem que foi esse o caminho que ela fez até chegar no Brasil. E mesmo assim, elas tratam a planta como algo demonizado, a ser criminalizado, né? A gente vê... Na real, eu acho que as pessoas não sabem, tá ligado? Sabem? Tipo, as pessoas de todas as periferias que eu morei não sabem. Elas não sabem nem de onde a maconha veio, assim, sabe? Tipo, é uma coisa muito que eles não sabem mesmo que está incluso naquilo. Por exemplo, eu frequento terreiros de candomblé, já frequentei algumas casas, né? E eu acho que as pessoas não sabem que a maconha e o candomblé estão intimamente ligados, sabe? Porque a gente realmente sofreu um apagamento da nossa cultura, sabe? Então, da mesma forma que a maconha foi proibida e foi embranquecida, o samba, o candomblé e várias outras coisas também foram embranquecidos e retirados da gente, sabe? E uma das coisas foi o contato com a planta, né? É daí que surge a história do prensado, né? Tipo, a gente não parou de cultuar a nossa ancestralidade porque a gente conseguia um meio, né? Movimentar e conseguir a maconha, que foi o prensado, né? E... é isso, assim, tipo, eu acho que as pessoas não sabem nem nada, as pessoas não sabem. Pronto, aqui nas comunidades as pessoas não sabem nem o que é uma piteira, por exemplo, tá ligado? Não sabem nem o que é uma seda de qualidade. Então é um nível de desinformação muito grande, assim, né? Que deveria ser muito mais, tá muito mais aí à frente mesmo pra educar essa galera, tá ligado? A gente vai chegar e vai falar mal do capitalismo de novo, tô vendo. É sempre ele, tá ligado? Que foi, puta merda. Sempre ele, assim, é uma complicação. Não, é muito louco isso aí. Eu mesmo, eu tenho 36 anos e comecei a fumar maconha com 18. Eu só fui ver uma florzinha faz 4 anos, tá ligado? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu fumo há muito tempo também. Eu fumo, assim, desde da minha adolescência, né? Fumo desde os 13 anos, né? Essa é a realidade. Não façam isso, gente. Mas essa é a realidade das pessoas não de tem periferia. ninguém de 13 anos ouvindo a gente. Eu tenho números pra provar. Mas eu comecei com 13 anos, sem nenhuma informação, não sabia nem o que era aquilo, né? Então, é de muita importância a informação mesmo, sabe? Eu acho que se eu tivesse informação, pelo menos eu entenderia, né? Eu teria consciência, assim, de falar, eu comecei a fumar maconha porque eu quis, sabe? Tipo, eu decidi, né? Porque essa é a realidade mesmo, assim, da pessoa pobre periférica, assim, ela não tem acesso a nada. Não, mas falar que tu decidiu é muito complexo. Falando que tu tinha 13 anos, né? Tá certo que a realidade periférica, eu também cresci numa periferia, e é bem, bem desconhecida pra quem não tá ligado, né? Porque ali tem poucas coisas que vão te trazer uma paz, trazer um pouco de alegria. Exatamente. Vai juntar pessoas. Vai ser, normalmente, coisas que beiram o ilícito, né? De qualquer forma. E a maconha é uma delas. Assim, eu cresci com gente fumando maconha ao meu redor, mas eu ainda tinha a ideia de que eu ia ser um pastor, Mica. Eu não queria. Eu adorava religião, eu adorava isso. Joque, para com esse papo de pastor aí. Deixa a Mica falar. Mica, o que te incentivou a querer fumar maconha pela primeira vez, tu lembra? Pô, velho, eu acho que só fumar mesmo, porque, tipo, eu tinha muitos amigos que fumavam. E dava vontade, né? Tipo, eu sempre vivia, assim, em meios. Antes de ter 13 anos, eu já vivia em meio a essas pessoas. E as pessoas fumavam e elas também não deixavam eu fumar, sabe? Eu ficava naquela curiosidade, meu Deus, o que é isso? E também, eu ia sempre percebendo, eu sempre fui muito observadora, assim, fui percebendo, meu Deus, como é que as pessoas dizem que isso, a pessoa vira o demônio, sabe? A pessoa mata, a pessoa rouba, e meus amigos estão de boa aqui, sabe? Então, acho que foi sobre isso, assim, eu tive curiosidade mesmo. Eu resumi demais tua pergunta, Yonk. Não, mas é isso mesmo, porque cara, eu só fiz coisa que não prestava. A gente foi num Tega Show recente sobre isso aí. E é o que acontece, cara, não tem muita visibilidade pra coisas culturais, coisas legais em periferia, tem tá não. ligado? Tem não. Às vezes não tem quadra de esporte, não tem um lugarzinho pro pessoal jogar futebol, jogar um vôlei, tá ligado? As pessoas não podem sair de casa, na real, né? Porque é tiro, é tudo, assim, eu mesma... Quando eu era criança, eu nunca fui criada nas ruas da minha comunidade, assim, meu pai nunca deixou eu sair, eu nem sei nem andar por lá, porque meu pai realmente me prendia muito, sabe?
Mas essa não é a realidade de outras pessoas, assim, né? Tipo, as crianças realmente vivem na rua, conhecendo várias coisas, inúmeras coisas diferentes e chegam a esse ponto, sabe? É, loucura. E o projeto esse que tu tá falando de podcast, Mika, pra onde vai? Qual é o ponto de partida? Então, o ponto de partida é esse, assim, realmente falar sobre maconha e favela, né? E da nossa ancestralidade mesmo, sabe? O primeiro episódio, o nome do podcast é Canabicamente Falando, né? E o primeiro episódio é sobre a história da maconha, né? E dentro desse episódio a gente consegue falar sobre maconha, sobre afeto, sobre a sua história, né? Sobre a ancestralidade das plantas, sobre tudo que envolve realmente a maconha dentro das periferias, sabe? Que a gente pensa que, as pessoas pensam, né, que é uma coisa muito além, que ali só tem crime, sabe? Que ali só tem aquela coisa ruim, mas na verdade existe muito afeto, né? Muito carinho, muito amor, muito aquilombamento, né? Aquele rolê mesmo de você se juntar, fumar pra trocar ideia, pra ficar suave, sabe? Depois de um dia de corre louco, assim. E o meu podcast é muito sobre isso, assim, né? O primeiro episódio é exatamente sobre isso, sobre a gente entender quem a gente é mesmo, sabe? Realmente voltar ao passado pra entender o nosso futuro e o nosso presente, sabe? E eu acho que só dessa forma que a gente consegue realmente mudar o mundo e entender que a maconha é importante para nossas vivências, sabe? Quando você fala disso no ambiente que você vive, você encontra outras pessoas que estão interessadas em debater o mesmo assunto, assim? Como que as pessoas recebem a Mika falando ativamente de cannabis desse jeito? Então, as pessoas acham muito massa, né? Se sentem muito representadas, assim, chocadas, né? Porque passaram a vida toda criminalizando tudo, passaram a vida toda também com vergonha, né? Principalmente hoje em dia, que muitas pessoas rebaixam o uso, né, das pessoas negras e periféricas e indígenas do país, assim. As pessoas rebaixam muito, né, porque a maioria da galera tem acesso a aprendizado e tal, né. E essas pessoas que vêm hoje no mundo da cannabis vêm muito com aquele intuito de falar, não, a minha maconha é melhor, a minha maconha é de verdade, a sua não é, tá ligado? E sempre essa questão, né, criminalizando e tal. Meu Deus, chapada, esqueci que eu tava falando. Mas eu gostei que você começou a falar sobre essa comparação aí, tá ligado? Porque é injusto, tipo, Mika, hoje, por exemplo, eu planto cannabis pra mim. Eu tenho um HC, sacou? É uma realidade que 99,9% da população nem sonha em ter um HC. Eu ainda consegui o meu com muito apoio da galera que me ajudou a realmente chegar lá. Pô, rola meio que um querer distanciar, eu sinto, da galera, assim, tipo, beleza, você ter uma flor, a qualidade, as extrações disso, mas diminuir quem tá fumando prensado, o que se ganha com isso, né? E acaba que as pessoas sentem muito isso, assim, né? Acaba que vai criando uma parede no meio, né? Entre uma maconha, uma flor e um prensado, assim, sabe? Por isso que as pessoas se sentem muito representadas, porque eu consigo acolher essa questão, sabe? Tipo, pô, você fuma prensado? Fuma, pô, mas pode reduzir os danos, tu lava, tu faz alguma coisa pra melhorar, tu usa uma piteira longa, sabe? Tu usa uma seda melhor. E nisso a galera gosta muito e acha muito interessante e tem muita vontade, assim, de escutar mais, entender mais, né? Sobre o assunto. Vai. E tem uma parada que todo maconheiro gosta, independente da classe social, que é os apetrechos pra maconheiro, né? É um chavadorzinho bom, uma piteira maluca, uma seda diferente. Um kitzinho, né? Eu amo o kit. Eu acho que pra você tem que ter um kitzinho. Pô, todo maconheiro tem que ter um kitzinho. Eu acho, inclusive, que foi o kitzinho do maconheiro que ressuscitou o uso das pochetes, hein? Eu tô trabalhando nessa teoria... Porque foi certinho ali, ó. Quando os maconheiros começaram a aparecer em peso na internet, a galera começou a aparecer com pochete de novo, tá ligado? Acho que tem gente que usa pochete até hoje, Mika, e não sabe que só inventaram pra poder guardar acessórios de maconha dentro, tá ligado? Porque... pois é. De acordo com as estatísticas maconheirísticas, é isso mesmo. Ou o cobrador de ônibus, né? O cobrador de ônibus pode também. Ele também pode. O maconheiro e ele, pronto. Geralmente o cobrador também é maconheiro. Cara, eu fico pensando... fora-se, pronto. Eu fico pensando a vida do cobrador de ônibus que sai de casa e confunde as pochetes, tá ligado? Leva um kit.
Abre o cheirão de maconha, o chavador aberto. Ô, Mica, tu falou sobre a relação da maconha com candomblé. Então, assim, já esteve muito, mas hoje em dia realmente a nossa cultura foi apagada mesmo, embranquecida, assim, completamente, sabe? A gente perdeu todo esse contato que a gente tinha com a maconha, mas em alguns lugares tem sim, sabe? Mas são pouquíssimos lugares. A casa que eu frequento não é de candomblé, mas sim, assim, é uma mistura da cultura africana, assim, sabe? Existem várias religiões dentro dela e, assim, a gente não utiliza maconha dentro da casa, mas a gente fala sobre maconha, ela entende muito sobre maconha, a mãe da casa, sabe? E em alguns lugares utilizam, mas de uma forma escondida, assim. Mas não fumando e tal, mas sim com defumação, sabe? Tipo, várias ervas juntas, a maconha ali dentro e a erva defumando mesmo a casa, assim. Mas, assim, é uma coisa por falta realmente de informação novamente, né? E preconceito que acabou se perdendo aos poucos, sabe? Mas eu vejo o Brasil é um país muito religioso, né? Que presta muita reverência à religiosidade. Existem até, tipo, o Santo Daime, que é feito com alucinógenos, né? E é uma religião aceita, funciona. Não exatamente. É possível, será, incluir a maconha nessas... Às vezes no Santo Daime a maconha também é inclusa, mas é difícil, porque eu acho assim... Porque a maconha em si, ela tem um preconceito em geral, assim, né? A gente... tipo, até em relação a outras drogas, assim, né? As pessoas colocam muito esse estigma que a maconha é uma coisa que não presta mesmo, sabe? No país da religião, a maconha é do demônio, né? Exatamente. E foi exatamente por conta disso, né? Que tudo aconteceu, assim, todas as mortes, todas as favelas, tudo que vem acontecendo é por causa exatamente da maconha, assim, sabe? A maioria das coisas. É o mesmo. É maconha e racismo, né? A maconha e o racismo. E eles estão completamente entrelaçados, assim, né? Se for ver a proibição da maconha mesmo, é exatamente sobre isso, assim, sabe? Sobre o racismo, sobre realmente proibir, porque é uma erva de negro. E existem vários estudos, vários artigos de pessoas que escreveram na época, né? Dizendo, assim, as sensações que as pessoas tinham quando fumavam maconha, sabe? E existem várias, assim, tipo, falando, aquele negro ficava feliz, ele ficava afetuoso, ele ficava comendo muito, mas isso não pode ser feito, sabe? Tipo, é muito contraditório, sabe? Porque os efeitos que eles observavam não tinham nada a ver com algo ruim, sabe? Era só o que a gente tem hoje, né? A larica, a risada, sabe? Tipo, tudo isso, assim. Mas isso até hoje, assim, recentemente saiu uma notícia do governo britânico, que eles pediram um estudo sobre o uso de drogas proibidas. E o estudo, no final, falava que era melhor legalizar tudo logo, tá ligado? E eu sou super a favor disso, assim, velho. E os caras esconderam a pesquisa durante anos, até a hora que alguém descobriu o que eles tinham feito, entendeu? E isso eu desde sempre, né, Mica? Inclusive, aqui no Brasil, muito comprando aquele discurso racista dos Estados Unidos. Eu também sou a favor de liberação de todas as drogas, mas eu não falo muito, porque aí vão dizer, olha aí o maconheiro, tá ligado? Isso que é foda. Eu assim, aqui em Recife existe um lugar chamado Escola Livre de Redução de Danos. É uma escola de redução de danos, assim, e ela acolhe pessoas em vulnerabilidade, assim, sabe? Tipo, todo dia tem um dia específico da semana que as pessoas, usuárias de drogas e que moradores de rua também vão pra esse lugar, né? E tem aquele acolhimento e tal. E você, convivendo com essas pessoas, eu acabei entendendo mais sobre o que é isso, assim, sabe? É mais sobre saúde pública mesmo. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes e come muito açúcar, ela tem apoio do SUS, sabe? Ela tem apoio do governo pra se tratar. E por que um usuário de droga não tem, sabe? Então, acho que é muito mais sobre saúde pública, assim, né? E sobre querer fazer o que quer com sua vida. E também sobre informação, né? Sem informação não tem como a gente legalizar todas as drogas. A gente precisa de informação em todos os lugares sobre o uso de drogas. Porque o problema das drogas não são as drogas. O problema das drogas são as pessoas que utilizam elas sem informação nenhuma, sabe? Eu só vejo... Não vou falar o que eu ia falar não, porque tem muita gente ficando brava. Eu vou deixar quieto. Deixa para um próximo episódio. Pô, Mica, eu tô adorando te conhecer, na moral, o que você tá falando. Tipo, a cannabis tá envolvida em tudo e... É meio que proibindo isso, é proibir uma parte do DNA do brasileiro, saca? Eu fico... Exatamente. É proibir nossa cultura. Porque a maconha é a nossa cultura, assim,
faz parte disso há muito tempo, pô. E querer proibir isso é só mais um ato de racismo mesmo, sabe? É um ato contra a nossa cultura. Eu concordo 100%. Eu queria fazer uma pergunta que ia fugir do tema um pouco, mas ia continuar no tema religioso, candomblé. Que eu vi uma coisa esses dias, de verdade, eu não respeito essas religiões europeias, que tá ligado? Eu não gosto muito. Mas as religiões afrodescendentes, as indígenas, eu acho foda. Todas essas paradas mais ancestral eu acho muito foda. E fico... Porra, eu não entendo muito bem o que acontece com esse pessoal que segue essa religião, assim. Porque são diferentes do catolicismo, do evangélico, que funciona de uma forma completamente diferente. E eu tava vendo esses dias no TikTok um pessoal falando sobre isso. E a vibe era a seguinte, o tema era o seguinte... A minha entidade, a entidade que a pessoa... se for algum termo errado, por favor, me corrija, porque eu sinceramente não sei, né? Sim, pode falar. Eu também sei pouco, tá? Eu não sei muito, não, mas o pouco que eu sei, assim, dá pra desenrolar. Era o seguinte, era um cara falando sobre a entidade que ele recebeu e durante aquelas horas no terreiro, assim, ele tomou muita cachaça, quase uma garrafa de cachaça, a entidade dele. E quando ele saiu, ele passou por uma blitz e foi parado. E fez o bafômetro e não apitou o bafômetro. Aí os comentários eram de muita gente relatando a mesma coisa. E eu fiquei, caralho, que loucura. Porque, que loucura. Só simplesmente que loucura. Que isso já presenciou isso? Viu alguma coisa acontecendo de pessoas? Porque então, eu não acho que é mentira. Muito. Eu não acho que é mentira. Eu acho que é real mesmo. Não, é verdade. Acontece muito isso, assim. Tanto que quando as entidades descem, assim, e saem do corpo da pessoa, né? Tipo, as pessoas voltam normais, assim, as pessoas bebem muito, né, as entidades bebem muito, eles gostam muito de beber, de fumar, muito tabaco também, sabe? E isso acontece mesmo, assim, é meio que inexplicável, porque as pessoas bebem muito, assim, muita cachaça mesmo, e voltam sem nenhuma chapação, eles ficam tranquilos, porque realmente quem tava utilizando aquele corpo ali era a entidade, sabe? Isso é muito... eu fico fascinado com isso aí, porque eu já vi, eu já frequentei centros de umbanos, essas paradas, quando era criança, assim. E eu via a galera bebendo e elas não pareciam bêbadas. Não pareciam mesmo, tá ligado? Aí quando deu esse negócio da Blitz, que é um objeto científico ali, né, medindo o álcool do teu sangue, não ter álcool, cara. Eu fiquei, caralho, que loucura. Faz pouco tempo, assim, que eu venho cuidando da minha espiritualidade, venho entendendo, porque eu nunca tive nenhuma religião, assim, nunca. Graças a Deus, né, porque isso não lascou a minha cabeça. E eu pude escolher, assim, o que eu queria seguir, né, agora, né, nesse momento. Aí, nesse momento, assim, que eu tô começando a entender mais, assim, sabe? E foi bem no começo, assim, né, do podcast também, de iniciar minhas pesquisas, né, sobre a maconha, ancestralidade. E acabou que eu comecei a ligar muitas coisas, assim, sabe? Principalmente ao uso das plantas, né? Tipo, eles têm uma ligação muito foda com as plantas. E a maconha tá muito inclusa nisso, sabe? Tipo, a gente consegue ligar que a maconha também tá muito inclusa nesse meio, sabe? Do uso das plantas, assim, dos rituais com as plantas, que são muito sagradas. Eu acho muito massa. É foda isso aí. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que recuperar mesmo como sociedade, esse uso ancestral dessas paradas. Não estamos num caminho muito massa, né? Hoje em dia. Eu acho que a gente tem que rever algumas coisas. Com certeza pode ter que rever muitas coisas assim e entender também, né, como é que nós, pessoas periféricas, vamos estar em meio a toda essa mudança, né? Porque a gente vê que a maconha tá mudando muito, assim, né? Hoje em dia as pessoas estão conseguindo tirar HC com muita dificuldade, mas estão conseguindo. As pessoas estão conseguindo o uso da flor in natura, né? Do óleo também. Aí com isso a gente sabe que não tá tão longe de uma legalização, né? Pelo menos de uma parte de uma legalização. Aí eu fico sempre pensando assim, meu Deus, como é que as pessoas negras, pobres e indígenas vão estar em meio a isso, sabe? Uhum. Eu fico pensando muito em alguma estratégia, assim, sabe? Alguma estratégia de entender como é que a gente vai estar em meio a isso, assim, porque a gente sabe que vai acontecer, né? Isso tudo vai acontecer, isso aconteceu já em vários países. Inclusive, aconteceu a mesma coisa que pode acontecer aqui, né? Que é pessoas negras e indígenas periféricas não estarem dentro desse meio de indústria, sabe? Na Flórida mesmo, a galera, pra tirar uma autorização pra você conseguir participar da indústria canábica, tipo, 53 milhões, 52 milhões, sabe? Então, tipo, uma pessoa pobre nunca consegue. Então, acaba que nos Estados Unidos, nem 1% da população negra está dentro do mercado canábico, sabe? Então, tipo, eu fico pensando muito nisso, assim. E acho que é uma coisa muito massa a se pensar, sabe? A questão da reparação, né? Você deve ter visto exatamente. como foi em Nova York. Você acha que o modelo de lá poderia ser usado como exemplo? Eu
acho que sim, eu acho que foi muito importante, né? Porque antes, lá em Nova York mesmo, não tinha... você não era preso por maconha se você estiver com baseado e se você for pego uma vez, mas sim 3 vezes, tá ligado? Então, uma pessoa que era pega 3 vezes com baseado, ela poderia, sim, passar 10 anos presa, sabe? Então, eu acho massa, antes do Brasil legalizar, já ter esse pensamento, sabe? De uma reparação histórica mesmo, assim, de soltar a galera que tá presa, de fazer leis que faça essa reparação histórica pra gente mesmo, antes de legalizar. Porque se legalizar sem pelo menos um pouco dessa reparação, as coisas vão ficar muito piores. E nada vai mudar, assim, né? Só vai mudar para as pessoas que têm grana, que podem comprar uma flor, podem comprar isso. Mas eu acho que o intuito de uma legalização não é só sobre ter planta vendendo na farmácia, sabe? É muito mais sobre liberar mesmo nossos corpos do encarceramento, sabe? Das abordagens policiais também, que são muito rigorosas, da gente ter acesso também à saúde, tá ligado? A gente ter acesso a tudo isso, assim. Eu penso muito sobre isso, mas acaba também que eu fico sem um direcionamento, né? Porque é uma coisa muito difícil de se pensar, mas com certeza deve ter alguém muito foda pensando sobre isso, e espero que aconteça, né, velho? Ah, mas hoje já tá meio que assim, Mica. Quem tem grana tem maconha. Boa. Tá ligado? E é a mesma maconha que eu fumo prensado, só que o meu tá bem prensadinho e veio no cu do Uruguai. Tá ligado? No Brasil aqui. Mas é a mesma maconha, a mesma planta, tá ligado? Por que algumas pessoas podem ter esse direito e outras não, tá ligado? Quem tem dinheiro tem direito já hoje. E tem direito e muito direito, né? Porque é foda, assim, velho. E o que a indústria vem fazendo é cada vez mais excluir e deixar pra lá, passar por cima dos nossos corpos mesmo, assim. Eu sinto que é isso, assim, tipo, eles estão dando um pulo, assim, por cima, sem pensar nisso, sabe? Porque a gente pode ver que assuntos como esses que a gente tá conversando agora não são abordados, sabe? E que são assuntos muito importantes que têm que ser abordados pra gente entender o porquê que a gente precisa de uma reparação histórica, sabe? Porque, assim, quase ninguém sabe que a maconha veio de África, que a maconha é a ancestralidade da África, sabe? Pessoas acabam sabendo, assim, não de informações erradas, mas sim eles não pensam sobre isso, tá ligado? E pensar sobre isso, entender o porquê que a maconha é tão criminalizada é muito importante. É muito importante, pô. Mica, foi um prazer te conhecer, ouvir você falando. Eu acho que tem muito espaço ainda pra você voltar em outros podcasts. Eu volto, viu? Eu quero ouvir você falando depois que o seu podcast estiver lá pelo 15º episódio, pra gente trocar uma ideia sobre essa produção de conteúdo em áudio e sobre os assuntos que vocês estão abordando, porque, como eu falei, eu sinto falta mesmo de uma visão nordestina sobre os temas que a gente vem abordando. E, pô, é muito bom ver você falando assim, desse jeito, tá ligado? Tipo, trazendo a propriedade da região onde você tá e nos explicando a sua visão e a visão que eu acho que tem que compartilhar mesmo. A gente tá sentindo falta. Tem muito sulista e paulista falando de maconha, eu quero ver o que o norte e o nordeste tem pra dizer essa coisa. O que o polígono da maconha tem a dizer, né? Porque aqui o Nordeste é babado, assim, sabe? Tipo, é muita maconha, é doideira mesmo, assim. E desde o início da história mesmo do Brasil, né? Quando a maconha chegou aqui no Nordeste, foi pra abalar tudo. E tem muita vivência pra contar, assim, pra vocês, velho. Tamo junto demais, de conversa pra caramba aí. E troca essa ideia sobre isso, velho. Tá sendo muito massa, assim, produzir podcast, assim, da maneira massa e também com recursos legais, né? Uhum. Porque falta muito, assim, eu acho, pros podcasters de maconha, assim, tipo, tem alguns, mas são bem poucos, né? E foi muito massa, assim, eu conseguir esse financiamento, esse apoio, né? Foi muito massa mesmo. Mica, deixa aí suas redes sociais pra gente, onde a gente pode te encontrar. Então, gente, vocês me encontram no @canabica.mente. Vai lá, gente, é muito massa. Tem muito humor, tem muita informação, muita tiração de onda, então vamos embora. Fechou, o link do perfil da Mica vai ficar aqui na descrição do episódio. Eu quero agradecer também de coração ao pessoal da Bem Bolado Brasil, que ajudou a gente a se conectar para trocar essa ideia, Mica, que, né, a gente quando a gente fala de cedinha, de piteira, o pessoal que tá ouvindo sabe de que a gente tá falando, tá? Eu sou bem bolado, e você? Eu sou bem bolado, com certeza, sou bem bolado. Você é bem bolado, Marcelinho? Eu sou, cara, nem sabia que eu era, mas eu sou agora. Eu não sabia desse termo aí, eu não conhecia esse termo.
termo, mas eu sou sim. Pronto, acabou-se. Todos nós somos bem bolados. Então tá, meus amigos, muito obrigado, Mika, muito obrigado, Nhoque, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio delicioso do Tela Show. E é isso aí. Um abraço bem apertado, até a próxima e tchau! Tamo junto. Falou, boa sexta! Rádio Hemp.